E é isso, gente. Muito boa noite para vocês. Essa aula é uma aula muito aguardada, eu acho, né? Vão me falando aí nos comentários qualquer coisa, né, no chat, que eu vou lendo. E é a Masterclass de Sinastria. Sinastria, para quem não sabe, é a combinação de dois mapas, né? Dois mapas astrais. Um mapa natal é um mapa de nascimento de pessoas ou de empresas ou de qualquer coisa, né? Mas a gente vai analisar aqui pessoas e é mais procurada, né? A sinastria é mais procurada por casais, né? Num relacionamento amoroso, mas a gente pode fazer sinastria de qualquer relação. Né? Então, de mãe e filha, de entre irmãos, entre amigos, enfim, o que for para entender como que funciona essa relação, como que a minha energia influencia a da pessoa e vice-versa, tá? Então eu vou dar exemplos aqui para vocês, exemplos reais que aconteceram mesmo na minha vida, para vocês nunca mais esquecerem, porque quando a gente conta uma história, aquilo fica marcado, né? Então é isso que vai rolar. Primeiramente, eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês. Não sei se todo mundo está familiarizado aqui com o mapa. Vão me falando aí no chat, que aí eu vou vendo aqui, mas vou colocar aqui, compartilhar a minha tela. Me falem se vocês estão vendo aí. Estão vendo, né? Apareceu? Beleza. Então, para quem não está familiarizado, esse é um mapa, e essas 12 fatias que tem aí no mapa, ah, cada fatia, né, é uma casa, e cada casa do mapa representa uma área da nossa vida. Então, aqui, né, essa setinha para o lado esquerdo é o ascendente. Então, a linha que corta, que começa uma casa, é a cúspide. Então, a cúspide que corta aí o ascendente começa a casa um e vai até a outra cúspide, que é a cúspide da casa 2, né? Mas tudo que tiver entre essas duas linhas está na casa um. E por que que a gente tem que se atentar a isso, gente? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse mapa aqui. Esse mapa não é meu, tá? É um mapa de, de agora há pouco. Mas vamos supor que esse é o meu mapa. E aí eu começo a me relacionar com um aquariano, uma pessoa de aquário, que é o signo que tá aqui, né? Eu tenho ascendente em aquário, supostamente, só que o que que acontece? Se a pessoa é aquariana, ela tem o sol em aquário, certo? Quando a gente fala que é o signo principal, a gente está falando do sol, tá? E o sol é muito importante para a gente avaliar. Na verdade, é o ponto mais importante de todos, porque aonde o sol da pessoa cair no nosso mapa, que a gente está juntando, né, os dois mapas, meio que montando um quebra-cabeça mesmo, é a área principal que aquela pessoa vai me afetar, me influenciar, ou trazer a energia daquele planeta para mim, né, nessa área. Só que no caso aqui, ó, eu tenho metade do signo de Aquário para cima do ascendente, quer dizer, ainda na casa 12, e metade para baixo, na casa um. Então, se a pessoa for dos primeiros dias de Aquário, ali no finalzinho de janeiro, né? Aí ela vai colocar aqui o sol dela na casa 12, que aí vai ser, tipo, espiritualidade, enfim, o significado das casas. Eu vou falando ao longo da explicação, tá? Se vocês não souberem, calma o coração. Mas é isso, né? E aí cada casa tem um significado. Se ela for mais do final do signo de Aquário, né? Porque sempre cada signo tem 30 graus e o sol passa 30 dias em cada signo, certo? Ele anda um grauzinho por dia, né? Então, se a pessoa fizer aniversário mais ali no final do signo de Aquário, que aí é lá pro meio de fevereiro, né?
18, 19 de fevereiro, antes de entrar o signo de peixes, então o sol cairia aqui na minha casa um. E aí a gente precisa olhar o grau do sol. Às vezes a gente fica na dúvida, né? Porque, por exemplo, se cair bem aqui no ascendente, na linha, por exemplo, ó, esse ascendente está cortando no grau 14 de aquário. Aí, às vezes, a pessoa tem o sol ali no grau 13. Vai influenciar as duas, tá? Porque tá na casa 12, só que sempre que algum planeta, qualquer planeta, cai perto das linhas angulares, que são as linhas, as cúspides, né, das casas um, 4, 7 e 10, essas cúspides, elas são mais magnéticas, elas puxam a energia daquele planeta. Então, a gente precisa sempre ficar de olho nisso, porque daí um grauzinho aqui com certeza vai influenciar, tá? Essa casa um. Ainda mais o Sol. O Sol vocês podem considerar uma orbe. Gente, se tiver difícil, vocês me falam, tá? Se tiver muito rápido, se tiver difícil de entender, vocês me avisem. Mas o Sol tem uma orbe de 10 graus, mais ou menos. Então, por exemplo, 9 graus aqui para cima, né? Sendo que o ascendente é no grau 14, uns 10 graus seria até o grau 4, 5, é, ainda já influenciaria a casa um, entendeu? Tipo, influenciaria a 12, principalmente, mas a um também, tá? E aí passou da cúspide, tipo, do grau 14 para baixo, não influencia mais a 12, tá? Porque a gente sempre lê o mapa da cúspide para baixo, nesse sentido anti-horário, tá bom? Claro que se for aqui vai ser para cima, né? Porque é no sentido anti-horário. Se a gente estiver vendo aqui a casa 7, tipo, passou para cima a cúspide da casa 7, não influencia mais a 6, tá? Nunca influencia a casa anterior, se já entrou na próxima. Vocês entenderam isso? E aí, mas, por exemplo, se tá aqui bem no finalzinho da casa 7, aí já influencia a casa 8, influencia as duas daí. Entenderam isso, gente? Vão me falando. Então, o primeiro ponto, assim, a ser analisado é onde o sol dessa pessoa cai, tá? E é muito louco, porque agora eu vou começar a falar ali dos relacionamentos que eu tive, né, na vida, dos ex aí da vida, né? Então, o que que acontece? Vou colocar até aqui meu mapa para ficar melhor. Ai, para ficar melhor de explicar. Ó, então esse é meu mapa. Teve uma pessoa com quem eu me relacionei lá no passado, que tinha, eu tenho Plutão em Escorpião aqui no grau 15, né? Na casa um. E é muito louco, porque assim, beleza, o sol dessa pessoa era em aquário, realmente, caía aqui na minha casa 4, então me fez aprender bastante sobre as minhas emoções, né? E normalmente não é assim, tipo, nossa, você se relaciona com a pessoa, você começa a sentir tudo. Às vezes é no desafio, não é tipo na facilidade, na fluência, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa pode até, tipo, meio que te impedir de sentir para você entender que você tem que sentir, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá? Então, o que que acontece? Beleza, essa pessoa tinha o sol aqui na 4 e foi muito louco porque eu meio que foi a primeira vez assim que eu saí da casa da minha mãe, não saí em definitivo, né? Mas eu tava meio que quase que morando com a pessoa. Então foi a época assim que eu saí, né, da casa, e a casa 4 tem a ver com lar, né, com a casa, e tem a ver com a mãe também, né, além de falar, assim, sobre as emoções, então teve bastante mudança, assim, com relação a isso, tipo, o aquário também fala sobre rompimentos para a libertação, né, então mudanças, então eu tive, tipo, força para quebrar essa barreira de sair, né, de mudar de casa e tal, enfim. E, só que a gente precisa analisar, tipo,
todos os pontos, né? Todos os planetas do mapa da pessoa. E ele tinha um Saturno bem em cima do meu Plutão. E assim, normalmente o Sol a gente fala que é a casa principal que influencia, beleza? Saturno é o planeta que, tipo, vai te limitar, vai te podar, entre aspas. Então, é muito interessante de observar Saturno, porque provavelmente vai ser o ponto de mais, não necessariamente conflito, mas um ponto mais difícil, sabe? Deixa eu ler aqui os comentários. Que incrível, meu sol está na casa 4 do meu namorado. E depois que começamos a namorar, ele mudou de casa. Exatamente. Então, olha só. E talvez, Lê, é, talvez ele tenha começado a, tipo, sentir que a relação dele com a mãe dele não era mais a mesma, sabe? Tipo, eu não sei, por exemplo, onde está o pai dele, mas se o pai dele não estava em casa, se os pais são separados ou se o pai faleceu, às vezes o que que acontece? O homem, o filho homem, ele faz o papel de marido da mãe, inconscientemente, tá? Porque, tipo, para ser o homem da casa, para prover, olha lá, os pais dele são separados. Então isso acontece muito. E muitas vezes eles ficam presos nesse lugar, assim, de tipo, não posso largar a minha família de origem para formar a minha, sabe? Muitas vezes isso dá um probleminha aí, mas que bom que no caso ele saiu realmente da casa da mãe dele, né? Olha lá, faz muito sentido. Gente, vários insights, hein? Vai anotando tudo. Mas enfim, vamos falar aqui de Saturno, porque. Gente, eu amo que vocês mandam esses comentários, esses feedbacks, hein? Vão mandando mesmo, eu amo. É, Saturno na um. E o que que é a casa um? É o agir, é o. É a sua identidade, a sua autoimagem. E Plutão é o quê? É a transformação, né? É o desapego de, tipo, deixar de ser uma coisa para ser outra. Esse Plutão na um. Então, eu, tendo esse Plutão na casa um, preciso sempre estar me reinventando, né? Entrar sempre no casulo da borboleta, desapegar da lagarta para virar borboleta, né? E, tipo, isso várias vezes. E isso foi lá atrás, tá? Esse relacionamento. E o que que acontecia? Eu queria, antes, tipo, do Instagram bombar e tudo mais, estava no começo ali desse negócio do Instagram e tal. Mas eu já queria postar. Eu sentia que eu precisava fazer isso, sabe? E, tipo, não tinha nada a ver com, trabalho, tipo, nada. Eu queria postar porque eu achava que eu podia ajudar as pessoas, tipo, em algum grau, assim, em levar conhecimento mesmo diferente. Na época eu nem falava nada sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, nem tinha muito começado de fato essa jornada, né? Mas eu colocava ali as coisas de treino, né, informações. Para quem não sabe, eu era personal trainer, né? Então eu colocava lá os treinos, colocava sobre alimentação também, receitas, enfim, essas coisas. E tava começando a postar mais. Te sigo desse tempo do CrossFit também. Ai, que linda, Fê! Que legal, legal, que você tá até hoje aqui comigo. E aí, às vezes ele ficava falando assim, pra que você vai postar isso daí? Ficar treinando de top. Tipo, eu treinava de top porque eu tinha calor, sabe? Não era assim, tipo, meu Deus. E ele ficava falando que era tipo, pra me mostrar, sabe? Era bem chato isso. Então, tipo assim, o Saturno, olha só, prestem atenção, Saturno, que é que representa os limites, barreiras, né? A energia do Saturno dele em cima do meu Plutão, tipo, não, você não vai se transformar, você não vai virar uma outra pessoa. Continua sendo quem você sempre foi, entendeu? É muito louco. E a casa 1 também representa a ação, né? A motivação para fazer as coisas.
Então, tipo, ele super me desmotivava com isso, sabe? Tipo, eu queria postar, ele fazia esses comentários assim. Nossa, gente, sério, era. E aí, muito louco, né? Na época foi difícil, assim, mas depois. E na época eu também não sabia de astrologia, eu nem tinha me aprofundado ainda, né? Em entender o mapa e tudo. Depois que eu fui ver. Depois que eu fui ver o mapa dele, os planetas se encontrando e o grau, eu falava, gente, tô chocada. Porque, tipo, era no mesmo grau. Era no grau 15 de Escorpião, Saturno dele. Olha que bizarro, né? Gente, eu ficava assim, meu Deus. Beleza. Aí passou, aí, tipo, esse relacionamento acabou. E tinha outras coisas, né? Mas eu nem lembro mais. Mas uma outra coisa que eu lembro foi que eu tive um outro namorado, que agora é um ex, obviamente, que o sol dele era em Escorpião, no grau 15. Eu tenho o dom, né, de escolher essas pessoas, não sei. Mas eu não sabia de nada, tipo, juro. Eu não sabia ainda também, quando eu conheci essa pessoa, ainda não tinha feito aprofundamento também de, né, no mapa e tal, em astrologia. Mas foi assim, e aí depois que eu percebi. Mas ele tinha o Sol, e o Sol ilumina, né? O Saturno limita, poda, quebra, fala não. Saturno é um não, né? E o Sol é um sim, vai lá, te dá clareza, te dá consciência, né? E foi muito louco que foi durante esse relacionamento com essa pessoa que eu mais me desenvolvi nessa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Tipo, foi a fase que eu mais me desenvolvi na vida, assim, na vida, até hoje, assim. Foi muito louco nesse relacionamento. E só que Plutão também tem um lado muito meio que sombrio, né? Plutão pode representar os nossos medos e traumas, as nossas sombras, né? E eu tinha isso muito forte, assim, esse lado em mim, né? Por conta da minha história. Não sei se todo mundo aqui já sabe, né? Mas o meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, e na época, tipo, eu não vivi esse luto, né? E foi muito louco, assim, porque essa pessoinha abençoada, depois de 2 anos de relacionamento, que eu achava que era a pessoa da minha vida, me contou que me traiu. Aí eu assim, né? Tipo, tá, o que que eu faço agora, né? Ah, queria perdoar. Porque assim, se a pessoa contou, é porque ela se arrependeu, certo? Esperamos, assim esperamos. Enfim, e aí, tipo, aquela coisa do apego, amar muito, não sei o que lá. Você fica assim, né? Tipo, e agora? O que que eu faço da vida? Mas aí eu ficava tentando entender, sabe? Tipo, meu Deus, por que que aconteceu isso? Porque não tinha motivo. Na minha cabeça não tinha motivo para aquilo ter acontecido, sabe? E é muito complicado. Eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez na vida, mas de um dos lados, tanto do lado de quem traiu ou de quem foi traído, não importa. Mas é muito complicado. E aí você fica nessa, tipo, vou perdoar, não vou. Aí, beleza, perdoei de coração, entendi, mas. E aí, né, quando a pessoa tá fora, você, tipo, perde a confiança, se desconcentra de tudo na vida, você quer saber onde a pessoa tá. Gente, foi o caos, sério. Horrível. E aí eu ficava tentando entender, tipo, por que que aconteceu isso? Eu fiquei muito mal, fiquei muito mal, muito, muito mal. Então, tipo assim, é como se o sol dessa pessoa, em conjunção aqui, exata, né? Muito forte com o meu Plutão, porque assim, se fosse no grau 5 já influenciaria esse meu Plutão, por causa dos 10 graus de orbe, né, do Sol. Se fosse no grau 25 também, mas, tipo assim, era no grau 15. Então, assim, quanto mais próximo, né, a conjunção ou o aspecto, mais forte vai ser. Então, assim, foi bizarro, foi uma coisa bizarra. Então, é como se o sol dele tivesse, tipo,
explodido o meu Plutão. E aí todos os meus medos e traumas e sombras, tipo, vieram à tona, sabe? Olha que louco isso. E daí eu fiquei muito mal, muito mal, muito mal. E foi aí que eu fui buscar as terapias, tipo, buscar olhar para essa questão do meu pai, porque, tipo, eu acho que essa, até aquele momento, tinha sido, tipo, a pior dor da minha vida, assim, né? A perda do meu pai. Só que eu nunca tinha vivido luto, nunca tinha parado para olhar para isso, porque na época nem tinha maturidade emocional para, tipo, primeiro que eu nem sabia que era importante viver o luto, né? Para mim, tipo, esqueci, tudo bem, passou, uma hora vai, eu vou esquecendo aos poucos, né? Só que não é bem assim. Então, estudando autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, eu entendi que eu tinha que olhar para aquilo. Só que mesmo assim eu não olhava. Aí quando chegou essa pessoa, né, com o dedo na ferida, com o sol em cima do Plutão, e daí aconteceu tudo isso, aí sim eu fui buscar. E aí eu entendi que, tipo, muitas vezes os relacionamentos, eles espelham a nossa relação com o nosso pai, né? Nós, mulheres, né? Então, eu entendi que era isso, tipo assim, do nada eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Tipo, tanto o meu pai ali, né? Porque ele faleceu de repente, assim, não foi nada tipo, uma doença que já tinha, não. Tipo, ele tinha menos de 50 anos, inclusive, foi um derrame, ele teve, não acordou mais, então, tipo assim, foi muito do nada. E no relacionamento também, tipo, eu achava que tava tudo bem, sabe? Tudo maravilhoso, pra mim tava tudo maravilhoso. E do nada a pessoa vem e fala que me traiu, tipo, mano. Como assim? Então, tipo, foi um negócio do nada, sabe? E é como se tivesse repetindo o padrão. Enquanto a gente não olha as coisas que a gente precisa, né, dentro da gente, que a gente precisa curar, as feridas que ficaram em aberto, e tem coisa, tem, tipo, muita coisa, gente, e coisa, assim, que tá inconsciente, coisa que a gente nem tem noção, mas tá lá, sabe? E enquanto a gente não olha para isso, a gente fica repetindo padrão, tipo, atraindo pessoas diferentes, só que para viver aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção de bosta, o perdão da palavra, mas é isso, sabe? Então, e só naquele momento que eu tava muito mal e fui buscar terapia, eu entendi isso, que eu precisava olhar ali para essa questão do meu pai e ir curando essa ferida aos poucos, né? Porque é um processo, não é de um dia para o outro também. Mas depois disso eu fiz muitas curas, tipo, muitas e muitas e muitas e muitas curas, né? Foi assim. Ah, e outra coisa, muito louco, porque e esse mapa aí dessa pessoa tinha várias conjunções, tipo, ele tinha a Lua no começo do signo de Peixes também, onde eu tenho a Vênus. Então, a Lua e Vênus juntas também é uma coisa muito gostosa, é uma química, é muito carinho, é muito cuidado um com o outro, sabe? Então, era muito, muito bom isso. E ele tinha Júpiter em Câncer. E aí, quando. E que cai na minha casa 9, né? Minha casa 9, a casa 9, para quem não sabe, é a casa das viagens e a casa que fala sobre o contato com outras culturas, enfim. E depois que a gente, tipo, resolveu realmente terminar o relacionamento, foi quando eu fui passar 3 meses na Europa. Tipo, eu tava meio que fugindo da situação, mas foi ótimo, porque daí eu fui viajar e foi maravilhoso, gente, sério. E é muito louco, porque eu acho que talvez se não fosse isso tudo que aconteceu, eu jamais iria, sabe, para fora do país sozinha. E, tipo, na verdade, eu ter feito o movimento sistêmico, né, a constelação familiar, para olhar para essa questão do meu pai, eu só fui atrás disso, gente. Eu já conhecia a constelação, tá? Eu já tinha participado de constelação na história de outras pessoas, mas eu nunca tinha feito a minha.
Eu não tinha tido coragem. E depois que aconteceu tudo isso, desse relacionamento, que eu tive coragem de olhar pra minha própria história. E depois que eu fiz isso, tudo na minha vida mudou. Tipo, não só relacionamento, sabe? Mas eu tive muito mais coragem para me posicionar, inclusive como astróloga, falando no meu Insta que eu tava fazendo mapa. E aí tudo começou a fluir e foi muito rápido, gente. Foi muito rápido. A Fernanda, ali, que me segue desde o tempo do CrossFit, provavelmente vai lembrar que antes, gente, no começo, eu não falava quase sobre astrologia no meu Insta. Eu falava mais sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, espiritualidade, né? Não falava muito lei da atração, não falava muito sobre astrologia. E aí, quando eu comecei a falar, as pessoas super amaram. E, tipo, foi muito rápido, muito rápido. Eu comecei a atender muito, 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 muita gente. E aí, comecei a conseguir juntar grana para poder sair, para poder viajar. Foi muito bizarro. E, na verdade, quem acompanhou, não sei se vocês todos aí acompanharam isso, foi em 2018 isso, gente. E faz tempo já, né? A gente tá em 2024, meu Deus. É, E aí, foi muito louco, porque, na verdade, isso aí, esse relacionamento começou em 2015. Em 2016, ele me contou no final do ano. E aí, tipo, aí, nesses 2 anos, assim, né, 2017, porque em 2016 daí eu comecei, aí eu fiz a constelação e tudo mais, foi quando eu comecei a atender com os mapas. 2017 inteiro, tipo, atendi muito, 2018 também muito, e eu fui em agosto de 2018. Então, assim, foi muito rápido, passou muito rápido, tipo, menos de 2 anos eu consegui fazer isso aí. E a gente tava porque eu não terminei definitivamente o relacionamento, né? A gente ficou meio que indo e voltando, aí, tipo, tava ruim, aí a gente terminava, daí depois a gente não conseguia ficar longe um do outro, aí a gente voltava. Aí ficou assim, ó, uns quase 2 anos mesmo. E aí eu ficava, tipo, meu, eu não aguento mais isso, sair do país pra ver se alguma coisa mudava, sabe? Tipo, foi meio fugido mesmo. Mas eu tenho certeza que foi influência do Júpiter na 9, entendeu? Então, assim, e Júpiter também representa as viagens, né? Essa coisa da busca por outras culturas, outros lugares, sair da bolha. E eu jamais tinha pensado em ir para Europa, gente. Jamais, assim, ó, ainda mais sozinha. Ainda mais sozinha, muito menos, entendeu? Muito menos. Só que tudo aconteceu e, tipo, foi assim. Foi bizarro. Quem quiser ver aí essa tour, em 2018, fiquei quase 2 meses em Portugal, fiquei um tempinho na Itália, um tempinho, uns 3 dias só em Barcelona, na Espanha, e voltei. Tá tudo nos destaques de 2018. Tem 2018 A e B, porque é muita coisa, gente, sério. E eu nem tinha juntado tanto dinheiro assim, viu? Eu fui muito na coragem também, porque eu fui trocando, não sei se vocês viram lá, mas eu fui trocando estadia por mapa. Foi bizarro. Assim, ó. Gente, sério. Eu só fui, deu tudo certo. Porque também eu tava aplicando muito, 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 muito mesmo a questão da materialização, da lei da atração. Muito, muito, muito. E aí tudo foi muito rápido de acontecer, assim. Pois bem. E aí, vindo mais para os tempos atuais, né? Comecei a me relacionar com Matheus. Matheus Mendes, acho que vocês conhecem, né? Alguns de vocês. E ele tem. Ah, deixa eu colocar. Ah, eu não sei se eu vou conseguir colocar. Será que eu vou conseguir colocar? Eu esqueci como é que faz. Peraí. Acho que é aqui. Hum, não lembro onde é, gente. Ah, é aqui, eu acho. Juno? Achei.
Era isso que eu queria. Juno. É, nem sempre mostra, né, no mapa. A gente precisa alterar as configurações aqui. Juno, gente, é um ponto no mapa que tem muito a ver com essa coisa de alma gêmea, para quem acredita. Mas tem a ver com os relacionamentos, tá? E assim, vocês podem ver aqui que meu Juno é no grau zero de Virgem. Adivinha o Sol do Mateus? Em que grau que é? Zero de Virgem. Socorro, Deus! Não, mas é isso. Sol dele no grau zero de Virgem. E aí, tipo, foi muito louco também, porque a casa 11 é a casa que fala sobre os grupos, né? Onde eu estou inserida, fala sobre a internet, as redes sociais. E ele sempre. Primeiro que a gente se conheceu através das redes, né? Não sei se vocês sabem da nossa história, mas a gente se conheceu no Insta. É... Muito louco. E isso, ele faz aniversário no dia que o Sol entra em Virgem, 23 de agosto, no caso. E aí, ele sempre me ajudou muito, assim, nessa questão do Insta, dos grupos. Por exemplo, eu tô fazendo essa aula aqui para vocês, que é um grupo, né? E ele que me ajuda, assim, a arrumar aqui as coisas, né? A câmera é dele, né? Ele ajusta as coisas para mim, a iluminação que tá aqui. Então, ele sempre me dá muita força, assim, para fazer isso, sabe? Então, tipo, o sol dele ilumina essa área da minha vida, né? Muito louco. E entre outras coisas, né? Então, a gente sempre precisa ver os graus onde os planetas da outra pessoa que a gente quer analisar, em que casas elas caem nas nossas, né, no nosso mapa astral, né? E se tem aspectos. Então, lógico que a conjunção acho que vai ser o mais forte, assim. Conjunção é quando exatamente tá as duas coisas ali no mesmo, os dois planetas, ou aspectos, enfim, no mesmo grau, no mesmo signo, né? Então, por exemplo, tem o Juno no grau zero de Virgem, e ele tem o Sol no grau zero de Virgem. Beleza. E a nossa Lua é no mesmo grau também, no mesmo signo. Nossa Lua faz conjunção exata. A Lua do Mateus é no grau 12 de Sagitário também, igual a minha. Bizarro, né, gente? Também acho. Enfim, mas é isso. E deixa eu ver o que mais que eu posso dar de exemplo para vocês. Ah, então, por exemplo, se ele tivesse, sei lá, a Vênus dele fosse no grau 12 de Leão, por exemplo. Eu não tenho nada aqui em Leão, mas faria um aspecto com a minha Lua, que é no grau 12 de Sagitário, né? Quando os planetas estão no mesmo signo, no signos, no mesmo signo não, nos signos de mesmo elemento, que no caso é o elemento fogo, né? Os vermelhinhos aqui. Então, Sagitário, Leão e Áries são signos de fogo. Aí eles fazem um trígono, né? É um ângulo aqui, acho que de 60 graus, se não me engano, gente. Mas vocês me ajudem aí, quem for bom em, em matemática, em geometria, vocês me ajudem. Mas eu acredito que seja isso. E então, sempre que alguém tiver qualquer planeta aqui no grau 12 de Leão ou 12 de Áries, vai fazer um trígono com a minha Lua, que é no grau 12 de Sagitário. Entendeu? E isso vale para todos os signos, né? E todos os graus. Então, por exemplo, o meu Sol aqui é no grau 10 de Peixes. Eu tenho uma grande amiga, que inclusive o aniversário dela tá chegando, que é dia 2 de julho, e sempre que o Sol tá, dia 2 de julho ali, o Sol tá no grau 10 de Câncer. Então, o nosso Sol, né, faz um trígono. Então, é muito bom, é um aspecto muito positivo o trígono, né? É tipo, meio que é como se fosse uma ajuda, assim, então a gente se entende muito bem, eu e essa minha amiga, né? Mas se, por exemplo, se tivesse alguém ali com, sei lá, qualquer planeta no grau 10 de Escorpião, também ia fazer um trígono com o meu Sol em Peixes. Vocês estão entendendo isso, gente? Vão ir falando aí no chat. Então, a gente tem que ver os aspectos. E aí, tem aspecto que é bom. Na verdade, a conjunção é neutra,
tá? A conjunção é quando os planetas estão juntos no mesmo grau, no mesmo signo, né? Se tiver num grau próximo, também é conjunção. E principalmente o Sol. Os luminares, que são o Sol e a Lua, a gente considera 10 graus de órbita, tá? 10. Eh, quando são planetas, os outros planetas, né, a gente considera. Então, depende muito. Tem astrólogo que considera 3, tem astrólogo que considera 5. Então, depende. Mas vocês vejam aí o que que faz sentido para vocês. Então, vamos supor, se tem alguém que tenha um planeta. é, Até essa a minha própria Vênus aqui faz conjunção com o meu Sol, não é uma conjunção exata, mas eu tenho Vênus no grau 1 e o Sol no grau 10. Como o Sol tem 10 graus de orbe, então ela influencia aqui na Vênus, entendeu? E no meu nó do norte também, que é no grau 4. Então, isso aqui tudo está em conjunção. Mas não é uma conjunção exata, uma conjunção mais leve, mas é uma conjunção, né? Então, é isso. E aí vocês precisam ver sempre os planetinhas ali, o grau da pessoa, tá? O grau do planeta, né? Do dono do mapa. Enfim, que mais? Aí, por exemplo, o outro exemplo, né? Por exemplo, o Sol do Mateus, que realmente é no grau zero de Virgem. Na verdade, o Sol dele faz uma oposição, que não é exata, mas faz uma oposição para minha Vênus em Peixes, porque Peixes e Virgem são signos opostos complementares, né? Então, e esse aspecto de oposição, quando os planetas estão nos signos opostos complementares, é um aspecto mais desafiador. Então, o Sol dele, tipo, é como se estivesse encarando de frente, assim, em linha reta, a minha Vênus. Aí perguntando, tipo, e aí, o que que você quer desse relacionamento? Sabe? Tipo, meio que botando uma pressãozinha assim e me trazendo clareza também, né? Porque o sol é clareza, é consciência. Então, depois que a gente começou a se relacionar, eu tive muito mais clareza e consciência do que era um relacionamento real, porque peixes às vezes vivem um pouco na ilusão, né? Aquela coisa meio nebulosa. E aí o sol em virgem, tipo, em virgem ainda, né? Que coloca lá a verdade para você, te faz enxergar, né? As coisas que você não estava vendo e tal. Então, é um aspecto mais de desafio, mas que pode ser muito bom se as pessoas conseguirem conversar e, enfim, se ajustar, né, às dificuldades, os desafios. Então, todo aspecto a gente precisa olhar, não é porque tem aspecto desafiador, não vai dar certo, entendeu? Não é assim. Então, tudo a gente tem que analisar, né? E sempre ver os significados de cada planeta, né? Deixa eu pensar aqui o que mais que eu posso falar para vocês. Eu gosto de trazer exemplos, gente, porque daí isso vai trazendo mesmo um desenho, né, quase de como que essas coisas funcionam. Mas é isso, assim, normalmente, tipo, os planetas mais tensos, assim, são Saturno, Plutão e Marte. Então, Saturno, Plutão e Marte da outra pessoa. É bem importante de ver onde é que cai no seu mapa, em que área da vida, né? Isso daí vai afetar. E os planetas mais benéficos, né? Normalmente são o Sol, Júpiter, Vênus e a Lua. Tem outro exemplo bem legal, que é até de um cliente, né? Que fez sinastria comigo. E e a pessoa não tinha nada assim na casa 6. E aí começou a se relacionar com essa pessoa, e essa pessoa tinha a lua que caía na casa 6 dela. E aí ela começou a trabalhar de casa. E um dos significados da lua na casa 6 é esse, de você
trabalhar da sua casa, do seu lar, né? E foi depois que a pessoa começou a se relacionar que começou a trabalhar. Olha que louco, né? Então você vai meio que encaixando as pecinhas assim. Tipo, nossa, depois que eu comecei a me relacionar com essa pessoa, começou a acontecer tal coisa na minha vida. E na verdade, gente, até as coisas que são mais desafiadoras, né? As coisas, os BO mesmo que acontecem, né? Às vezes parece ali uma coisa ruim, mas sempre é pro bem, é sempre para você se desenvolver, é sempre para você melhorar como um ser humano, sabe? Todo relacionamento serve para isso, na verdade. E daí tem as partes muito boas de se relacionar e tem as partes mais desafiadoras, mas a gente sempre pode crescer com todas elas, né? Então não é que tipo, Saturno caiu em cima do meu Sol, o que que eu faço? Nem me relaciono. Não, às vezes é exatamente essa pessoa que você precisa para ter mais maturidade, por exemplo. Né? Porque Saturno cobra muito a maturidade, disciplina, comprometimento com as coisas, pensamento a longo prazo, né? Então, às vezes, é isso que você está precisando naquele momento, sabe? Então, é isso. Deixa eu ler aqui. Tem o Plutão na casa dos relacionamentos. Então, Fê, provavelmente sempre todos os relacionamentos, independente do mapa da pessoa, se você tem isso no seu mapa natal, todos os seus relacionamentos, através deles, você vai se transformar. Sempre se relacionar, tipo, vai ser transformador para você, sabe? E talvez, tipo, é, os os relacionamentos eles tragam uma coisa assim de tipo revelar os seus medos e traumas, as suas sombras. E isso normalmente não é fácil, né? Mas é uma grande oportunidade de transformação também, né? Então é isso. Gente, eu tô ouvindo o Davi chorar, não sei se vocês estão ouvindo. Acho que ele acordou, socorro. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei basicamente tudo, não? Tem as quadraturas também, os aspectos, é um aspecto bem de desafio. A quadratura é quando, eu não sei se você sabe vocês sabem dos fixos, mutáveis e cardinais. Por exemplo, os signos fixos são os que estão no meio das estações do ano. Então, por exemplo, agora a gente entrou no inverno, a gente está em Câncer. O próximo signo é Leão, é fixo, que é do meio da estação. Então, é Leão, Escorpião, Aquário e Touro. Todos esses são fixos. E aí eles fazem quadratura, que é um aspecto de desafio. Então, é como se eles fossem muito diferentes, assim. E principalmente essa energia de fixo, né? A pessoa fica mais teimosa, mais resistente à mudança. Então, é mais complicado, assim. Então, por exemplo, se você tem algum planeta aqui no grau 15 de Leão e a outra pessoa tem um planeta no grau 15 de Escorpião, vai formar uma quadratura, entendeu? É um aspecto mais desafiador. Então, você vai vendo assim, você vai calculando. Deixa eu ler aqui. O sol do meu marido é no mesmo signo da minha lua. Então, tudo bem, no mesmo signo, mas tem que ver o grau. Porque, por exemplo, se o sol dele for no grau 1 e sua lua for no grau 20, daí já não interfere, entendeu? Então tem que ver o grau bem certinho. Mas basicamente o sol também pode representar a razão e a lua a emoção, né? Então, se eles fizerem conjunção, é como se vocês conseguissem juntar através do relacionamento essa coisa da razão e da emoção, né? Então, e tudo a gente tem que ver os significados. Mas será que eu falei tudo, gente? Vocês têm alguma dúvida? Porque assim, é uma coisa mais profunda, né? Não é assim, ai, será que o signo combina com o dele? Não é isso, é tipo, meu Deus, vamos olhar mais profundamente para isso, né? O significado de cada planeta, o significado de cada casa. Se vocês tiverem dúvidas, né, sobre o significado de cada planeta, por exemplo, tem lá no meu canal do YouTube, né? As aulas que eu já dei aqui, que tem aula de Plutão, aula de Saturno, aula do Sol nas casas, e aí eu explico bem o significado de cada casa também. Que mais?
tem aula de Júpiter, enfim, tem aula de Vênus também, mas eu acho que ela tá bloqueada. Eu vou ver se eu consigo liberar ela para vocês. E o que mais? São os principais aspectos, né, gente? Conjunção, trígono, quadratura, oposição, falei. Aí tem o sextil também, que são em signos de mesma polaridade. Então tem a polaridade feminina e masculina. Os signos de fogo, né, Áries, Leão e Sagitário são positivos. E os signos de ar também. Então, Gêmeos, Libra e Aquário. E daí os outros de água e terra são de polaridade negativa, né? Então, os de água são Câncer, Escorpião e Peixes, e os de ar são Gêmeos, Libra, ou e os de terra são Touro, Virgem e Capricórnio. E normalmente, tipo, os signos de mesma polaridade se dão bem, se dão melhor do que se for um feminino ou um masculino. Entenderam isso? Então, basicamente, tipo, água e terra se dão melhor, água e água, terra e terra também. E aí, fogo e ar se dão melhor. Aí, fogo com fogo e ar com ar também, tá? Então tem isso, aí vocês podem ver, tipo, se, por exemplo, o meu sol é em signo de água, o do Matheus é de terra, os dois são polaridade feminina. Então é melhor, tipo assim, é meio que combina mais a personalidade mais introspectiva do que se fosse com alguém de elemento fogo ou ar, entendeu? Aí é legal ver Sol com Sol, Lua com Lua, Vênus com Vênus, esses três principalmente, né? O ascendente também. Aí tem, por exemplo, o ascendente. Eu tenho ascendente em escorpião. O Mateus, aí, portanto, eu tenho a casa 7 em touro, né? Porque sempre é nos signos opostos complementares. E o Mateus tem ascendente em touro. Então, é tipo, casa perfeito o mapa, né? Que também são duas polaridades femininas. Que mais? A Vênus também. A minha Vênus é em peixes, a dele é em câncer. São duas polaridades femininas, alma gêmea. Gente, mas mesmo assim não é fácil. Todo relacionamento, né, gente? A gente sempre tem nossas feridas, nossas coisas, né, para serem curadas. Mas pode ser mais harmônico ou mais desarmônico, sabe? Então, então é isso. Mas agora eu acho que eu falei tudo. Ah, e o sextil, né? O sextil, falei para vocês. Sextil é tipo quando tá na mesma polaridade, né? Então, por exemplo, Leão e Libra, os dois são masculinos, né? Então, formam aqui um sextil. É um ângulo de 120 graus, eu acho que é isso, né, gente? Aí, por exemplo, Libra e Sagitário também faz sextil. Sagitário com Aquário também, Aquário com Áries também, Áries com Gêmeos também. Tipo, vai pulando um, sabe? Aí Câncer com Touro faz sextil. Touro com Peixes faz sextil. Peixes com Capricórnio faz sextil. Capricórnio com Escorpião também. E Escorpião com Virgem também. Então, eu entendi os desafios. Depois que fiz meu mapa, entendi o meu Plutão. Então, gente. É isso. Comecei a namorar com meu marido desde os 13 anos. Uau, tenho 36, estou até hoje. Que legal. Que legal, Fê. Muito bom. É isso. E fazendo a sinastria, você, tipo, começa a entender mais ainda. Por exemplo, último exemplo, tá, gente? Que eu preciso também. Ai, ir lá. Mas o sol da minha mãe. O sol da minha mãe é em Gêmeos. E daí cai. Fê, me chama no WhatsApp, a gente combina um horário. Sol em Gêmeos da minha mãe cai na minha casa 8. E a casa 8 é o quê? Medos e traumas, sombras. Então, tipo, meu, é como se a minha mãe ela jogasse um sol, assim, uma luz nisso que é mais desafiador, né? Nisso que normalmente a gente não quer olhar. Então, eu sempre tive muita dificuldade, assim, no relacionamento com a minha mãe. E, inclusive, fiz a cartinha. Não fiz a cartinha, fiz no ao vivo ali na vida real. Conversei com ela pelo WhatsApp. Ontem chorei horrores, gente. Depois vou mandar o grupo, eu vou mandar o print no grupo para vocês verem. Mas foi assim.
E, tipo, foi muito desafiadora a minha relação com a minha mãe, assim, a vida toda. A vida toda. Agora, depois que eu saí da casa dela, né, que melhorou. Mas sempre foi muito desafiador, assim. E depois que eu entendi, né, depois que eu vi, nossa, o sol dela cai na minha casa 8. E o Saturno dela cai em cima da minha lua, gente, vocês acreditam? Ah, não. Ah, nem. Sério. Saturno cai no grau 12 de Sagitário, ela tem. E aí, Saturno é o bloqueio, né? O limite, não sei o quê. Então, era. Eu achava difícil demonstrar afeto mesmo, porque Saturno com Lua pode ser uma coisa de frieza emocional, assim, de tipo, não demonstrar muito, sabe? E a gente realmente sentia essa barreira, assim. Eu não sei se ela, né? Mas eu sentia. E o Saturno dela bem em cima da minha Lua. Bizarro, né, gente? Ai, ainda bem que a astrologia existe, né? Pra iluminar as nossas relações e a gente entender. Ah, tá, tá. Então é por isso, beleza. Então era pra ser assim, né? O aprendizado. E sei lá, gente, se depois eu lembrar de outros exemplos, eu trago pra vocês. Mas deu pra entender? Me fala aí no chat. Deu pra entender? Ficou claro? Vocês entenderam? Vocês gostaram dessa aula? Falem aí. Gostaram? Ai, sim. É isso, gente. Vocês estão quietinhas hoje. O que tá acontecendo? Vocês estão comendo? KKKKK. O que vocês estão fazendo? Olá, a Fê tá no meio de um jantar mesmo. É isso. Ah, obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. Repensando os traumas da vida, sentindo. Gente, é profundo, né? Mas que bom que vocês gostaram. Chorei. Ai, a gente tem que chorar mesmo. Essa temporada canceriana é isso. Tem que chorar, porque você tá liberando os seus traumas, suas mágoas, entendeu? Tem que chorar mesmo. Obrigada pelo seu tempo, conhecimento e carinho. Ai, gente, você tá linda. Ai, gente, eu que vou chorar daqui a pouco com esse sol em câncer maravilhoso, meu Deus. Mas é isso, então, muito obrigada pela presença. Foi muito bom ter vocês por aqui. E a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas depois também, a gente vai conversando. Me manda lá inbox no Insta, qualquer coisa. Vão lá assistir o Destaque de 2018, que foi muito bom para vocês se inspirarem. E é isso, gente. Boa noite. Já já vou mandar no grupo as energias de amanhã, porque vai ter lua fora de curso, começa tipo 1 da manhã, assim, então já vou mandar. E vou dar para vocês uma outra tarefinha para amanhã, então preparem-se. Vai ser mara, gente. A gente tem que abrir espaço nessa lua minguante também para outras coisas, para coisas boas e melhores poderem entrar na nossa vida, tá bom? Então vamos fazer as tarefinhas, vamos me dando os feedbacks de vocês e é isso. Boa noite, beijão.